A pastora Márcia vai nos ministrar. As crianças vão ministrar também, né? Vamos lá, criançada, pode vir aqui. Gente, eu tô baqueado, tomei vacina ontem, tô baqueadão. Beleza, isso mesmo, criançada. Mais criança hoje que ontem aqui, muito bom. Gente, o dia de terapia, vocês talvez não saibam, mas a gente contratou um carro de som para passar, fazer divulgação no bairro, né? E o cara, no final da tarde, respondeu: esqueci, né? Beleza, né? Tem cachorro quente a rolê aí sobrando agora. Vamos orar pelas crianças, estenda a sua mão aqui. Senhor, obrigado pelas crianças, são um presente do Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor as abençoe de uma maneira muito especial nesta manhã. Que elas te conheçam como Deus poderoso, o Deus bom, o Deus que é todo amor. Que seja um dia especial deles terem comunhão contigo e também entre eles. Que o Senhor promova amizades saudáveis, a alegria de estar na igreja desde cedo, Senhor. Dá sabedoria aos pais no cuidado delas, no ensino, no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, criançada. Gente, nós estamos continuando nosso mês da reforma, lembrando que cada semana nós temos um ministro diferente. Eu brinquei com vocês que a pastora Márcia está de gaiato aqui, né? Que a pastora Márcia já é conhecida de vocês, já prega bastante aqui, mas faz tempo que não prega já, né, pastora? Então a gente convidou a pastora Márcia, ela aceitou esse desafio, e tenho certeza que ela será um instrumento de Deus para falar aos nossos corações. Você crê nisso? Amém. Então eu quero convidar você a orar pela pastora Márcia. Senhor, obrigado pela vida da tua serva. Ela tem colocado o coração, o seu tempo, a sua família à disposição do Senhor. E de maneira especial o Senhor tem a usado para cuidar de vidas, para ser uma intercessora e também falar da tua palavra aos nossos corações. E é isso que eu te peço nesta manhã, que o Senhor a use de uma maneira muito especial. Quando nós falamos do tema que ia ser tratado, só a fé, ela ficou muito feliz, porque ela é uma mulher de fé, Senhor. Eu te louvo por isso, pelo exemplo e pela palavra que ela trará aos nossos corações. Nós damos total liberdade ao teu Espírito de usá-la e de falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Beleza. A gente não está compartilhando o microfone, tá aqui, então eu tenho usado ele, né? Amados, Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Realmente é um privilégio, não é que está falando que eu entrei de gaiato, entrei não, né? A gente é sempre um desafio, é sempre algo novo, né, que o Senhor faz em nossas vidas. Eu quero dizer que aquela pessoa que vem até aqui trazer uma palavra, ela sempre é abençoada. Então, eu me sinto abençoada, porque a gente ministra a palavra antes, você estuda a palavra, e eu quero dizer assim que eu estou amando o livro de Romanos. É maravilhoso. Então, eu desafio a você que leia esse livro, mas leia e releia, porque aí está todo o centro do Evangelho, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Uma revelação tremenda nesse livro. E hoje nós vamos tratar do assunto: justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E nós temos o texto de Romanos 1, 16 a 17, e eu quero ler com vocês, Romanos 1, 16 e 17. Ao decorrer, nós vamos citar alguns outros versículos, e nós vamos, assim, estar dentro da palavra, aprendendo sobre esse título, o justo viverá pela fé. E nesse texto está dizendo assim, Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Esse foi um versículo que Martinho Lutero, no século XVI, ficou impactado, né? Porque Martinho Lutero, ele vivia angustiado, ele vivia desesperado, porque ele não encontrava a salvação. Ele naquela época, era ensinado que a salvação podia ser comprada. Imagina uma salvação comprada, você vai lá, pega o dinheiro e compra a salvação.
Ele podia ser comprado através das indulgências, poderia ganhar por méritos através de boas obras. E Martinho Lutero praticou todas essas coisas. Ele praticou, ele estava em busca, né, da salvação, dessa certeza no coração dele. Nada trazia essa paz, e nada. Martinho Lutero, no século XVI, através de um mentor, falou para ele: por que você não examina as Escrituras? E ele começou a examinar as Escrituras. E ele se deparou com esse texto, ao estudar, porque naquela época as pessoas mais seguiam o que era determinado, né, pelo papal lá, o Papa falava, fazia, e nem estudava tão a fundo a palavra de Deus. E imagina só, né? E ele resolveu, ouvindo esse conselho, estudando a palavra do Senhor, ele se deparou com esses 2 versículos que foi assim para ele uma libertação, né? Segundo os estudiosos que eu vi, ele estava subindo uma escada, fazendo uma penitência, que naquela penitência estava dizendo que ele poderia ganhar a salvação. O Papa determinou isso, que se ele estivesse subindo aquela escada, né, uma escada enorme de joelhos, olha que terrível, e ele poderia, ao terminar de subir aquela escada, aquele sacrifício que ele estava fazendo, receber essa salvação. E no meio dessa ação que ele estava fazendo, veio essa palavra. Olha como Deus é tremendo. Veio essa palavra no coração dele, ali no espírito dele, e ele levantou, falou: não preciso de nada disso. E Martinho Lutero, ele recebeu a revelação do caminho da salvação. Ele entendeu que é através da justificação de Deus, e é a maneira que ele salva o pecador. Através da justificação de Deus. Não é através do que eu faço, não é através de obras, não é através de sacrifícios, de altos flagelos, não é através de nada disso. Eu não consigo fazer nada para ser salvo. E isso ele entendeu através da palavra de Deus, que a justificação de Deus é a maneira que ele salva o pecador. E é mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vamos estudar hoje. Eu gostaria de falar um pouco sobre a justiça de Deus. Deus é justo. Amém? Todos concordam comigo? Deus é justo? E Deus, sendo justo, ele precisa condenar o pecador. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos 3,10 está escrito isso. Não há um justo, nenhum sequer. Então, se nós olharmos para esse quadro, Deus, sendo justo, Deus é justo, ele, cumpridor da tua palavra, e ele disse que o salário do pecado é a morte, nós merecíamos a condenação eterna. Mas não tem mais solução para o homem. Talvez era isso que Martinho Lutero estava vivendo, essa luta, porque sempre essa condenação estava sobre ele, porque estava através dos méritos tentando conseguir. Mas vamos ver como Deus justo como ele é, e ele deveria condenar a humanidade, ele não deveria salvar a humanidade, porque a humanidade pecou e não há nenhum justo sequer, embora alguns ainda pensam que às vezes não tem pecado, né? Nós às vezes vamos evangelizar as pessoas e fazemos aquela perguntinha, né? Se você entrasse no céu, né, no céu de Deus, e ele te perguntasse: por que você está aqui? Por que você... que direito você tem de entrar no céu? Muitos respondem, amados, ainda, porque eu não bebo, eu não bebia, eu não fumava, eu sempre fiz tudo certinho. É isso que nos leva ao céu? Não é. Se fosse por isso, Martinho Lutero já estava no céu faz tempo. Um homem realmente zeloso, realmente querendo fazer a vontade de Deus. E Deus o alcançou. Então, não é pelos méritos. E nós vemos que a justiça de Deus, ela se revela pela vida de Jesus. Então, quando Deus olha e não vê nenhum justo sequer, o que ele fez? Ele enviou o seu Filho ao mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo porque Jesus, ele
é Deus. E ele veio até aqui essa terra em forma humana, mas ele é Deus. Ele não usurpou desse direito de ser Deus. Ele foi humilde, obediente até a morte, diz a palavra de Deus. E Jesus viveu aqui nessa terra. Ele nasceu identificando conosco, nasceu, viveu sem pecado. Então, se nós olharmos, o único justo é Deus. E Jesus veio aqui à terra como Deus Filho. Veio para nos trazer essa salvação. E Deus, olhando para Jesus, nesse plano maravilhoso da salvação que foi feito antes da fundação do mundo, porque diz a palavra que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, antes. A nossa salvação, a sua salvação já estava preparada antes da fundação do mundo. E Deus, em Jesus, castiga o pecado. A morte, que era para mim, que era para você, que estava lá determinada na palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Essa morte recai sobre Jesus. Por quê? Não havia nenhum justo sequer que poderia fazer isso. Mas Jesus, Deus vem, Ele mesmo, aqui à terra, para salvar a humanidade. Isso é maravilhoso. Isso deveria, sim, ser o nosso motivo de canção e de júbilo todos os dias da nossa vida. Porque Jesus morreu por nós. Ele levou o meu pecado, o seu pecado naquela cruz. E assim, Deus, Ele nos justifica. Porque quando Ele olha para nós, Ele não olha mais os nossos pecados. Mas isso nós conquistamos através da fé. Da fé. Então, muitos estão perecendo, amados, porque não creem nessa verdade. Não creem nesse evangelho. O evangelho é que Jesus veio ao mundo e tornou a forma humana e viveu aqui nessa terra sem pecado e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. Essa é a mensagem central do cristianismo, o evangelho, que Martinho Lutero tanto trabalhou e que eles lutaram tanto e trabalharam para essa reforma, para mudar. Hoje não se faz mais indulgências, mas existe muitas pessoas ainda que entendem que é pelas boas obras, entendem que é pelo que ela faz, e nós precisamos urgentemente ter essa consciência, como Martinho Lutero, e levar essa mensagem a quanto maior número de pessoas possível. Então, nós vemos aqui em 2 Coríntios 5, 21, isso que eu preguei aqui, sobre a justificação. Aquele que não conheceu o pecado, quem que é aquele que não conheceu o pecado? Vamos falar bem forte? Jesus, ele não conheceu pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus pega Jesus, perfeito, sem pecado. E na cruz há uma transferência. Ele transfere para o pecador, ele faz uma troca, né? Na cruz do Calvário, Cristo leva a minha culpa e eu recebo a sua justiça. Isso para nós, às vezes, nossa, só um Deus de amor mesmo pode fazer isso, né? Então, há uma aliança na cruz. O Senhor recebe o nosso pecado, né? Toma o nosso pecado, nós recebemos a justiça. Há uma troca. E, por isso, é assim que Deus justifica pecadores. Por isso que nós falamos que nós somos salvos mediante a fé. Né? Nós, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa justificação, amados, é isto. É o Senhor Jesus tomando o nosso lugar. Você precisa entender isso nessa manhã. E nós, quando acontece isso, nós cremos, nós não deixamos de ser pecadores, não. Não deixamos, porque há também às vezes, entendimento aí que depois que você recebe pela fé essa obra da cruz, você não peca mais. Daí as pessoas entram em crise, porque elas começam a ver que elas ainda são pecadoras. Então, nós nos tornamos, o Senhor, Ele nos considera justos,
mas nós ainda somos pecadores. Somos pecadores. Por isso que o Senhor, Ele tem um trabalho em nossas vidas e envia o Espírito Santo para trabalhar a santidade em nossas vidas, para nos santificar. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós recebemos, sim, a justificação pela fé, mas ainda somos pecadores e precisamos, dia a dia. Por isso que nesse texto, lá em Romanos, no versículo 17, diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu queria trabalhar esse ponto de fé em fé. Fé em fé mostra algo constante. Porque às vezes, eu recebi o Senhor Jesus, já sou salvo, pronto, está tudo resolvido, acabou. Só vou aguardar agora Jesus voltar e me levar e está tudo certo. Não. Nós somos chamados a viver pela fé. De fé em fé, do começo, meio e fim, até que Jesus volte. Não temos outra escolha. Se você escolher viver diferente, vai sofrer muito, porque o justo viverá por fé. Por fé tão somente. Então, eu quero, nessa manhã, analisar alguns pontos práticos dessa vida pela fé, né? E alguns inimigos, né? Vamos dizer. Porque quando você, principalmente quando a gente vem para Jesus, né? E algumas pessoas falam, vem para Jesus e sua vida será uma bênção, um mar de rosa. E você começa a se deparar assim, com tantas provas, com tantas coisas, você fica até abalado. Mas o Evangelho não é isso, vem para Jesus e... Não, o Evangelho é, Jesus morreu por você. Jesus levou o seu pecado. E agora você é justificado. Agora você não precisa mais ter medo, não temer o juízo de Deus. Porque agora que você crê nessa obra da cruz, você não está mais condenado. Porque aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Mas eu acredito, cada um aqui que eu estou vendo, se você ainda não tomou essa decisão, você vai tomar essa decisão hoje. Você que está me ouvindo aí no online, se você não tomou uma decisão, se você está vivendo uma vida sem paz, uma vida totalmente triste, uma vida em desespero, hoje eu quero dar uma boa notícia, que Jesus morreu por você. Entregue a sua vida para Jesus. Entrega, para que você tenha a sua vida transformada. Nós vamos ver os pontos aqui, eu queria trabalhar 3. Se você vive pela fé, não pode mais viver pelas emoções. Se você vive pela fé, não pode mais viver olhando as circunstâncias. E se você vive pela fé, não pode confiar em você mesmo. Então, quando nós somos chamados a viver pela fé, nós precisamos, foi alguns pontos que eu coloquei aqui, vamos trabalhar primeiro a questão da emoção. Viver pelas emoções, e viver com base no que nós sentimos. É muito normal a gente ver pessoas, às vezes na igreja, falar, quando eu sentir no meu coração. Quando eu sentir no meu coração, eu vou fazer. Quando eu sentir no meu coração, eu vou ser batizado. Quando eu sentir no meu coração, eu vou aceitar aquele convite do pastor para liderar uma equipe. Quando eu sentir no meu coração, né, eu vou falar do amor de Jesus. Então, nós somos chamados a não vivermos pelas emoções. Não vivermos pelas emoções, por aquilo que nós sentimos, mas vivermos crendo e confiando nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. E onde estão as promessas de Deus, amados? Na palavra. No Velho, no Novo Testamento, na palavra estão as promessas de Deus. E nós, como filhos do Senhor, somos chamados a confiarmos nesta palavra. E as emoções, eu quero dizer que nem sempre elas colaboram com a nossa fé. E nós vemos no mundo hoje as emoções muito abaladas, as pessoas estão desesperadas, elas estão, muitas delas tristes, depressivas. E nós vemos que isso está alcançando dentro das igrejas. E essas pessoas,
elas não conseguem lidar com a tristeza, melancolia, medos, insegurança, pensam até em desistir. E algumas delas que já tomaram uma decisão por Jesus até questionam acerca da salvação, por causa dos sentimentos. Mas nós não fomos salvos por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos. Nós somos salvos pela fé. Fé na palavra de Deus. Então, amados, eu quero dizer nessa manhã, não importa o que você está sentindo, não importa as suas lutas, mas eu creia que o que rege a tua vida é a palavra de Deus. Se ele disse, aquele que crê tem a vida, tem a vida. Se você crê, você tem a vida. Ah, mas eu não estou me sentindo. Não, você não tem que sentir. Você não tem que sentir. Você precisa crer. Crer. Essa palavra é muito forte. E ela, o Evangelho, amados, ele é do começo, meio ao fim. Né? Gênesis e Apocalipse. É a vida do cristão. A gente vive o Evangelho. E vive. Por isso, o justo viverá pela fé. Então, o justo é aquele que foi justificado. Então, você não é chamado a viver pelas suas emoções. Você recebeu Jesus no seu coração? Quantos daqui receberam Jesus no seu coração? Diga amém. Recebeu? Você creu mesmo? Sem duvidar? Amém? Então, se você recebeu Jesus no seu coração, você entendeu o Evangelho, você entendeu que Jesus nasceu, viveu nessa terra, morreu e ressuscitou para nos dar vida. Isso, quando ele morreu no seu lugar. Você entendeu isso? Amém? Amém? Então, firme nisso. Não deixa nada. A palavra diz que a dúvida faz que a gente perca nossas bênçãos. Não duvide nunca da palavra do Senhor. Não duvide nunca. E sim dependa do que Deus te prometeu. Ele prometeu, ele vai cumprir. Deus, ele vai cumprir. E ele tem cumprido a tua palavra desde do início até hoje e cumprirá até o fim. Amém? Se você vive pela fé, não pode viver olhando as circunstâncias. Nós vemos em 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que seus olhos têm visto? Hoje nós temos nossos olhos muitas coisas para ver, né? Temos aí as mídias, temos aí as informações. E eu vou dizer, eu cheguei a um ponto de falar, olha, eu não quero mais ficar vendo certas notícias. É muito fake news, é muita coisa que vem assim, querer nos abalar. Então, nós não somos chamados para viver pelo aquilo que nós vemos. Quando você vê as notícias, vê no jornal, ou você para conversar com alguém, é sempre algo que, onde nós vamos parar? Olha o preço da gasolina, olha o preço, né, do tomate, né? Que tomate agora virou quem está comendo tomate aí, meu Deus. Né? Então, tudo isso, nós vamos olhando, amados, essas coisas estão acontecendo, e nós estamos vendo que talvez uma possível perseguição à igreja, e você fica, meu Deus, mas a palavra de Deus diz que quando essas coisas estiverem acontecendo, quando, né, todas as palavras se cumprindo a respeito das coisas que vão, né, guerras, rumores de guerras e toda essa situação, levante a tua cabeça e olha para o alto e diz, a minha redenção se aproxima. Oh, glória! É assim que nós somos chamados para viver, não olhando para as circunstâncias, olhando para as circunstâncias. E, às vezes, muitos estão andando ansiosos, dando lugar à ansiedade, porque você não sabe se o seu salário vai dar até o final do mês, né? Falta salário para o mês, né? Acaba logo no começo, e tudo está difícil. Amados, eu já tive momentos de desespero assim na minha vida. Muito desespero. Onde eu estava vivendo essa
esse processo, né, de santificação, de crescimento na fé, e isso é normal. A gente passa por momentos, mas nós precisamos sair desse patamar e crescermos na fé. E em desespero, que eu olhava assim, não via solução. Não sei se você já gritou na presença de Deus, né? Ah, Senhor, eu te invoco. E eu já fiz isso. E o Senhor sempre respondeu com a paz no meu coração, de que Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra diz isso lá em Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 é um versículo que nós devemos praticá-lo. Diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Está falando, exceto algo? Não, por coisa alguma. Não sei o que você está ansioso nessa manhã. Talvez, né, você tem que construir uma casa, né, Lucas? Não é fácil, né? Mateus aí, né, nesse desafio aí de construir uma casa. Eu vou falar que Deus é com vocês. Não duvide, porque Ele quer o melhor de nós aqui. Mas sirva ao Senhor. É algo que eu acho tremendo dos missionários. Os missionários, eles passam tantas lutas, amado. A gente está fazendo tripulado, sabe, né? E é luta com enfermidade, é luta com dificuldade financeira, e é tudo longe, tudo caro. Imagina a gasolina hoje, o preço que está. Mas eles sempre estão alegres, felizes, dizendo, não, Deus está no controle, estamos juntos, vamos fazer a obra. Vocês veem eles lá alfabetizando, evangelizando, indo para o sítio. Amados, é assim. Se você quer ficar livre da ansiedade, se envolva com o reino de Deus. Se envolva com as coisas do reino de Deus. Às vezes, aquilo que eu falei, você recebeu sua salvação não para ficar sentado na sua casa lá, esperando Jesus voltar e tocando a sua vida. E tocando a sua vida. Eu vou dizer que isso é muito frustrante. É muito frustrante. E a palavra diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus. Olha que tremenda essa palavra. Mas muitas vezes não praticamos. Ficamos ansiosos, falamos com um, falamos com o outro, menos com Deus. Menos com Deus. Né? Esse é o momento de você trancar no seu quarto. A palavra de Deus que você precisa chegar diante dele com orações, com petições, com súplica. E orar ao Senhor. E orar a Ele, colocar diante dele a sua ansiedade. E colocar a sua necessidade diante de Deus. Diante de Deus. E falar com Ele. E com isso, amados, o teu coração e a tua mente será guardado. Guardado. Guardado de todas essas circunstâncias que estão ao nosso redor. Que quando nós começamos a olhar e tiramos nossos olhos de Cristo, elas têm a tendência de nos deixarmos incrédulos, murmuradores, reclamando e se autocomiserando. Não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para levar uma palavra de vida a essa humanidade perdida. Se eu for falar para vocês qual que é a solução para o Brasil, qual a solução para o mundo, é pregar o Evangelho. É irmos e pregar o Evangelho. Se você não pode ir aí nas nações, no Nordeste, seja um investidor, seja um intercessor, mas faça também o seu trabalho aqui, onde você está, no seu trabalho, na sua escola, nos seus amigos, e fale do Evangelho. Não perca a oportunidade. Diga a ele essa boa notícia, porque assim como você um dia, e muitos estão aí perdidos, sem saber o que fazer. E nós temos essa palavra, nós temos esse Evangelho para levar aos outros. Mas se ficarmos presos às circunstâncias, preocupados com as nossas coisas, nós não vamos, isso vai nos atrapalhar a investir e trabalhar no reino de Deus. Deus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã.
basta cada dia o seu mal. Eu gosto muito desse versículo, porque um dia eu e o Beto sentamos assim, lemos esse versículo, depois de tantas lutas, assim, muita, né? E nós lemos esse versículo, você se lembra, meu bem? A gente estava lendo esse versículo e falamos assim, nós vamos viver assim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vamos parar de nos preocupar com o dia de amanhã. E foi uma decisão que nós tomamos e eu acredito que isso, né, é algo que perpetua até hoje nas nossas vidas, e quem nos conhece sabe que como que o Senhor tem agido e feito. Mas uma coisa que eu vejo grandemente é que o ser incansável na obra do Senhor, né? Principalmente o Beto, ele não para, mas ele não para né, em trabalhar, levar o evangelho e pregar. E nós vemos dia a dia o Senhor nos sustentando dia a dia. Isto é viver pela fé. Isso é viver pela fé e saber que você está no lugar que Deus quer que você esteja. Talvez Deus não quer que você esteja se matando tanto de trabalhar, não quer que você esteja assim com tanto desespero. Eu não tenho nem tempo de ir à igreja, não tenho tempo de orar, ler a palavra, porque eu tenho que trabalhar. Vou matar um leão por dia, porque senão, né, não é matar um leão por dia, é viver um dia de cada vez, pela fé no Senhor Jesus, não olhando as circunstâncias. São difíceis, nós estamos aqui, vamos passar por essas situações, no mundo tereis aflições? Teremos aflições, mas a palavra de Deus tem de bom ânimo, né? Porque o Senhor Jesus venceu o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a vossa fé. Então sempre tenha isso no seu coração. Então, bem, nós vemos que a palavra de Deus também diz que assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se você vive pela fé, não pode confiar em si mesmo. E quando essa palavra fala maldito o homem que confia no homem, não está dizendo eu não vou confiar na outra pessoa. Maldito que confia na força do seu próprio braço. Não, eu consigo. Eu vou dar um jeito. Quando você recebeu o Senhor Jesus e se tornou justo, você não pode mais viver dessa maneira. O justo viverá pela fé. Se você escolheu, você decidiu, amém, você decidiu, você não está mais sendo condenado. Você decidiu. Então, amado, não se deixe levar por isso, porque quando nós confiamos no nosso próprio braço, na nossa força, existe um risco de sermos autossuficientes de Deus e deixarmos de dependermos de Deus. E sabe quando isso acontece muitas vezes? Quando tudo está dando muito certo. Já viu? Quando está tudo dando certo, nossa, minha vida está maravilhosa. Você percebe que as pessoas começam a se afastar, né? Dinheiro se não falta, saúde também não, e você fica muito certo de si mesmo, autossuficiente. Nossa, eu consegui esse posto, eu consegui estar assim. Por isso que a Bíblia fala que é muito difícil, né? Assim, não impossível para Deus, o rico ser salvo. Porque está muito abastado, tem tudo, né? E para que o Senhor faça uma obra, mas não é impossível para Deus. Não é impossível. Por isso, né, tudo é possível que crê. Mesmo essa pessoa. Agora, não é normal que você receba o Senhor Jesus e de repente Deus te abençoe. Deus falou lá para o povo de Deus, quando vocês entrarem lá na terra que eu prometi para vocês não se esqueçam do Senhor Deus, né? E não vão lá adorar aos deuses daquela terra. Não se esqueçam do Senhor. Infelizmente, eles começaram a ter uma vida, né, boa ali, tudo, e esqueceram do Senhor. Eu vou dizer para você, todas as vezes que acontece isso, Deus envia a prova, Deus envia uma luta, Deus envia algo para te despertar, amados. Então, Deus é tão tremendo no amor dele, e Ele quer tê-lo, né?
porque Ele quer que você seja bendito, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isso está em Jeremias 17:7. Bendito. Então, você quer ser maldito ou bendito? Não confie em si mesmo. Não confie na força do seu braço. Eu chamo você a viver pela fé. É algo maravilhoso. A gente começa a ver assim... Eu lembro que sempre o Beto saía à rua, ele voltava e falava assim, ele vai ter algo assim fantástico para dizer, ele vai voltar com algo assim tremendo, porque Deus é tremendo. E algumas vezes assim, chegava, amor, eu tenho uma notícia de que Deus fez, olha, e a gente ficava assim tão impactado de ver como, e fica até hoje, como que Deus faz, e faz na vida dos nossos filhos, num tempo como hoje, né? As pessoas... Naquela época, você tem 5 filhos, é muito difícil, que loucura. Onde já se viu? É difícil criar um, imagina 5. Mas eu vou dizer para vocês, eu decidi isso na minha vida, que Deus estava no controle até de quantos filhos eu ia ter. Eu decidi isso. Eu falei, Deus, eu não sou autossuficiente para dizer, Deus, eu decido. É o Senhor que decide por mim. Então, hoje eu louvo a Deus pelos meus filhos, eu louvo a Deus pela minha casa. É um sonho que foi alcançado em Cristo Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor trouxe o Daniel agora por último, e ontem eu pude vê-lo tocando bateria, dedicando ao Senhor. Isso me alegra muito, amado. Se você ainda tem filhos, se você ainda tem alguém da sua família que não conhece o Senhor Jesus, não queira na força do teu braço querer que eles alcancem isso, mas dependa de Deus, do poder do Evangelho. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do juízo daqueles que não creem nele. Então, se você tem familiares, tem amigos, ore ao Senhor. Primeiramente, ore e peça que o Senhor venha e comece a convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E que eles recebam aquela palavra. É claro, como eles vão crer na palavra se não há quem pregue? Nós somos instrumentos de pregar essa palavra àquele que não crê, àquele que não conhece, àquele que não sabe. Nós somos responsáveis pelos nossos familiares. Nós somos responsáveis. Eu vejo o pastor Josias, quanto empenho ele tem nisso, com a sua família, pastor. É um exemplo, né? Enquanto se converte todos tendo o caminho do Senhor, ele não é incansável na oração. É incansável em buscar o Senhor. Então, amado, não é na força do nosso braço também que vamos alcançar os nossos familiares. Mas é no poder de Deus. No poder de Deus. E a palavra diz que o Evangelho de Deus, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Que crê. Então, nessa manhã, nós precisamos viver esse Evangelho. Nós somos chamados a viver esse Evangelho. E quando você estiver, onde você estiver, Deus te usar. Há muita controvérsia de que, mas se eu não tiver obras, eu não tenho fé sem obra. Mano, isso é tão simples. Nós somos salvos mediante a fé para andarmos nas obras que o Senhor preparou. E eu vou dizer que aonde vai ser manifesto, onde vai ser mostrado ao mundo a sua fé, é através das boas obras, através daquilo que você faz para o outro. A evidência está aí. Se você recebeu o Senhor Jesus, você não tem nenhuma preocupação com o próximo, nenhuma preocupação com aquele que está ao seu lado, que não recebeu o Evangelho. É preciso estar averiguando essa sua fé. Porque essa fé, ela precisa ser manifesta através das obras. Nós somos salvos para isso. Nós somos salvos para fazermos diferença neste mundo, aonde nós vivemos. Nós somos salvos para isso. Então, amados, nessa manhã eu quero desafiá-los. O pastor falou aqui no púlpito. Olha, amados,
Estamos voltando ao normal, precisamos de vocês, há muito trabalho. Há muito trabalho. E o trabalho não é só para os missionários que estão lá. O trabalho é para todos nós. Para todos nós. E o centro do cristianismo é o Evangelho. Sempre. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, sempre que você vai conversar com o cristão, ele está dizendo, você precisa crer em Cristo, Jesus te salva, Jesus é o que te abençoa, Jesus morreu por você. Nós sempre estamos pregando isso, cantando, todos os cantos que nós vamos cantar, o centro é Cristo, é o Evangelho, não tem nada, qualquer coisa que fugir disso, você foge, porque não é Evangelho. Evangelho não é dizer para você, venha e você terá uma vida abundante, você vai ter um carro do ano. Não é isso, amado. Evangelho é trabalho. É colocarmos a mão no arado. A Bíblia diz que nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Não olhar para trás. E arado fala de trabalho. Fala de trabalho. E a Bíblia diz que aquele que olha para trás, o Senhor não se agrada dele. E logo depois vai dizer que é a fé. O que é a fé, né? Lá em Hebreus 11, que afirme a convicção daquilo que a gente não vê, mas espera. Então, amados, nessa manhã, de maneira simples, eu poderia trazer um estudo aqui todo incrementado, né, sobre justificação. O mais importante que você precisa saber é o que Jesus fez por você e o que Ele espera de você. Imagina você no corredor da morte. No corredor da morte. Porque você fez algo muito de errado e não tem mais solução, você vai ser morto ali. Chega uma pessoa e diz, não, você não precisa mais, eu vou te substituir. Amados, isso não tem melhor notícia, você pularia de alegria, mas o que eu percebo às vezes na vida cristã é que as pessoas parecem que não se alegram muito com isso. Não se jubilam por isso. Você precisa entender qual era a sua real situação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia solução. Então isso é para nós declararmos glória a Deus todos os dias, Senhor, mas o Senhor veio, enviou. Jesus enviou o Filho ao mundo. E se eu fosse pedir para você declarar aqui João 3,16, todos saberiam de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, sempre que você viver uma situação como essa, de medos, de olhando as circunstâncias, ou até mesmo confiando em si mesmo, olhe 10 vezes para as cruzes. E olhe, invoque o nome do Senhor e fala, Senhor, dependo de Ti, Senhor, venha me salvar, me livrar de todos esses males. E o Senhor diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Fique em pé. Eu gostaria de orar por você e queria fazer um chamado para assim, você se envolver mais no reino de Deus. Envolver mais na obra do Senhor. Eu fui desafiada com essa palavra. Em me envolver, a estudar mais a palavra de Deus, a ler mais, a orar mais, porque quanto mais nós temos conhecimento, mais nós vamos levar ao outro, né? Temos aquela pessoa que vai chamar, uma pessoa, cada um aqui, nós trouxermos alguém, falarmos do amor de Jesus, essa igreja vai se encher rapidamente. Teremos que ir para outro lugar. Não porque nós estamos procurando números, não é isso. Mas vidas salvas, vidas libertas, vidas que realmente têm esse encontro com essa boa notícia de que Jesus morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida. Então coloca o teu coração no Senhor, agora eu quero orar por você. Você ainda está preso a essas ansiedades. Você que ainda está preso ao medo, à insegurança. Você que não consegue se libertar. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui.
A palavra de Deus é que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar. Amados, não importa o que você está passando, se envolva na obra do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer, quero orar por você. Que à medida que você caminha, a bênção do Senhor te acompanha, te alcança. A bênção não alcança pessoas paradas, pessoas que não fazem nada. Ela alcança, porque você está fazendo, ela vai te alcançando. E você vai sendo abençoado cada dia. E sendo bênção na vida de pessoas. Não sei qual é o seu chamado, se é por louvor, ministério infantil, diaconia, ser um mestre na palavra de Deus, um conselheiro, um pastor. Aqui há vários ministérios distribuídos. Mas o Senhor quer despertar no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós entendemos que fomos justificados por Ti. E somos chamados a viver de fé em fé. O justo viverá pela fé. Que jamais nos apartamos dessa fé, Pai. Qualquer situação das nossas vidas, o nosso olhar esteja para o Senhor. E o Senhor diz na palavra, quando Paulo declara: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele estava pronto. Ele estava pronto para levar esse Evangelho a quem quer que seja. A lugares de perigo. Ele não se importava, porque ele não se envergonhava desse Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as vidas aqui nas Tuas mãos. Se há alguém na sua casa ainda que tem essa dificuldade, se envergonha de dar um testemunho da sua vida, de falar, em nome de Jesus agora, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo toque cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. E se há alguém ainda que não entregou o seu coração para o Senhor Jesus, que faça essa entrega nesta manhã, decida-se nesta manhã a largar tudo para trás e deixar o Senhor Jesus entrar e habitar e começar a transformar a sua vida de glória em glória. Levanta nessa manhã ministérios, Pai. Desperta. Que deixemos a preocupação e saibamos que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Buscamos o Teu reino em primeiro lugar, o Senhor acrescenta tudo o que precisamos. Mas a Tua palavra diz que precisamos buscar o Teu reino. Então, Senhor, que aqui tenhamos várias pessoas, ó Pai, envolvidas no Teu reino, ó Pai. Dispostos, ó Pai, a abraçar essa obra. Temos muitas pessoas para discipular, evangelizar e falar do Teu amor. Levanta os ceifeiros, em nome de Jesus, ó Pai. E nós nessa manhã somos gratos pelo grande amor que o Senhor nos deu. O amor do Senhor Jesus. E vamos declarar agora. E vamos cantar, ó Pai, este amor. E esse amor que o Senhor nos deu, revelou através do Seu Filho, nós vamos levá-lo a esse mundo. Cante comigo essa canção. Quanto amor, quanta dor Ele padeceu. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Aleluia, Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Ele sofreu todas as dores. E foi por mim. Sofreu por mim, por amor. Tanto amor, tanta dor Ele tem por mim. Obrigada, Jesus.
Queremos viver eternamente gratos por esse amor. Eternamente, ó Pai. Coloque em nós a alegria da salvação. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver. Faça essa oração ao Senhor. Para transmitir esse amor que vem de ti, Senhor. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor, queremos transmitir esse amor. E até esse amor, ó Pai, que temos para transmitir, ele é dado pelo Senhor, ó Pai. Tua palavra diz que o Senhor tem derramado o teu amor através do Espírito Santo em nossas vidas. Abundantemente, ó Pai. Abundantemente. E nós temos esse amor em nós para levar ao perdido, para levar aquele que precisa. Em nome de Jesus, eu te agradeço nessa manhã, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que providencia tudo que precisamos, ó Pai, para realizar a tua obra nessa terra, para realmente andarmos, ó Pai, nessas obras que o Senhor preparou para nós andarmos nelas, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro que nesta manhã, Senhor, que nós somos chamados, ó Pai, a levar esse amor a quem quer que seja, aquela pessoa que está perdida, precisando, Senhor, receber. Em nome de Jesus eu declaro, ó Pai, que nós somos capacitados por Ti nessa manhã para transmitir o Teu Evangelho. Amém? Ó Deus, te louvo pelo Teu amor. Ó Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior E agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem. Quero ouvir a igreja cantando. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Oh, tu mudaste meu interior. E Agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. O justo viverá por fé. Vamos declarar isso? O justo viverá por fé. Novamente. O justo viverá por fé. Quero chamar o pastor aqui a ministrar a bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Receba, amados. Glória a Deus. Na verdade, eu vou pedir para a igreja se sentar. Nós temos 5 minutinhos. E glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Josué, nós vamos ser demitidos, cara. Essas pregações têm sido uma bênção, sim ou não? Amém. Mas eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos para ajudar um testemunho. Ela quer dar um testemunho. Nós queremos estimular essa cultura
de você compartilhar aquilo que Deus tem feito na tua vida. E nós estamos enrolando já faz quase 2 meses, né, Ju, para dar esse testemunho, então... O Vini não gosta de banana, gente. Obrigada. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar rapidinho para vocês. 2 meses atrás, eu estava aqui no culto, num domingo, e estava sentindo uma dor muito forte na minha perna. Ela vinha do quadril e descia, e eu não conseguia, já fazia umas 3 semanas que eu estava assim em casa, não conseguia dormir direito, me virava, tinha dor. Todo momento eu estava com aquela dor. E foi um domingo de ceia, e veio aquela palavra, quando um dos milagres de Jesus, que aquele leproso chegou perto de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus falou: eu quero, né? E aquilo veio no meu coração, e eu falei: Senhor, no momento da ceia, né? Eu orei e falei: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode tirar essa dor que eu estou sentindo, porque era algo assim que estava muito difícil para mim. Com a barrigona, carregando Samuel, e aquela dor não passava. E eu orei ali, tomei a ceia, e depois daquilo já fazem 2 meses que eu não tenho essa dor, para a glória do Senhor. Então, esse é o nosso Deus, né? Ele ouve a nossa oração, por mais simples que foi, mas Ele ouviu a minha oração e me curou. Então, eu dou glórias ao Senhor, porque Ele está presente, Ele nos escuta, Ele nos ouve. E se você tem alguma coisa, coloque diante do Senhor, que Ele vai te ouvir. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte aí. Vamos ficar em pé. Receba a bênção, amados. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a semana de vocês.